Parte 5. Brancos e mulatos, apelidados lançados ou tagumaus, varam rios da Alta Guiné, permutando fazendas nativas e estrangeiras. Aventureiros degredados ou cristãos novos deportados ou lançados, correndo por fora do monopólio metropolitano, repercutem o impacto europeu para dentro das praias. Vestindo-se como nativos, entalhando no rosto as marcas das etnias locais, os lançados fora foram os primeiros portugueses, os primeiros europeus a se adaptarem aos trópicos. Andam nus e para mais se acomodarem, e com o natural usarem como gentios da terra, onde tratam, riscam o corpo todo com ferro, e fazendo nele muitos lavores, que ficam parecendo em várias figuras, como de lagostas, serpentes, e andam por todo aquele Guiné, tratando e comprando escravos por qualquer título que os podem haver. Contavam cronistas jesuítas. Desde o último quartel do século XV, lançados fazem trato na embocadura do Senegal. Pela década de 1570, o lançado alentejano João Ferreira, alcunhado pelos fulas do Ganagoga, o homem que fala todas as línguas, subiu 300 quilômetros rio acima da Gâmbia, intrujou-se na corte do reino Fula e casou com uma princesa das paragens. Com sua parentela e agentes, ele traçava todo o negócio de porte empreitado na Senegâmbia. Muito mais importante na Guiné do que no Caramuru, e foi na Bahia, o lançado Ganagoga encarna as alianças negreiras pactuadas entre os nativos e os freelances reinós que facilitaram a penetração portuguesa nos mercados africanos e asiáticos. Lançados, isto é, dejetos jogados fora dos navios, pobres diabos expatriados pela penúria rural e urbana metropolitana para mercadejar a pilagem africana para a economia mundo. 14 anos, e mais há que estou nesse reino de Congo, onde vim fugindo da miséria pobre do reino, se lamenta um traficante quientista português instalado na África Central. Juntamente com a escravaria e o ouro, compunham a pauta de exportação da Alta Guiné, marfim, âmbar, cera, almiscar, couros, goma arábica, noz de colle, cobre e pimenta malagueta. Para o escambo vinham panos bretões, flamengos, alentejanos e norte-africanos, ferro dos países nórdicos e de Biscaia, vinhos e aguardentes ibéricos, cavalos da Espanha, do Marrocos e de Cabo Verde, miçangas da Índia. Entre as mercadorias europeias importadas, duas tinham impacto direto na produção mercantil de escravos: os cavalos e as armas de fogo. Criadores de zebus de chifre longo, gado saído da Índia desde o primeiro milênio da ecrã cristã. Os fulas possuíam ainda os dambes, cavalos nativos guineanos, animais pequenos, magros e pouco prático para uso militar. Cavalos ágeis, estribos, selas, freios, trazidos pelos árabes a partir do século XIV, propiciaram o aparecimento de cavalaria de guerra ao sul do Saara. Cada mosto veneziano a serviço de Lisboa refere que o escambo de negros por montarias importadas, cada cavalo valia de 10 a 20 escravos, dava lugar a vários circuitos de tráfico no norte do Senegal. Transarianos desembocavam na costa atlântica africana, puxados pelos portugueses da feitoria Arguim e pelos traficantes genoveses. 50 anos mais tarde, a revelação cavalo-escravo parecia ter baixado um pouco, mas o escambo continuava sendo lucrativo. Um cavalo arriado podia valer de 9 a 14 escravos.
Lanças, espadas, escudos e vestimenta alcochoada asseguravam a superioridade dos cavaleiros sobre os arqueiros e zagaieiros combatendo a pé. Na savana aberta, a cavalaria dos jalofos, bons cavalgadores, boa gente de guerra, almada, dos fulas, muito destros a cavalos e bons frecheiros, donelhas, dos guerreiros de Sorai e dos moci do Alto Volta, facilitava a captura de inimigos, ou seja, de mercadorias suscetíveis de serem trocadas por outros cavalos. Devia ser constante o escambo de cativos por montaria estrangeira, dado que a doença do sono, tripanossomíase veiculada pela mosca tissé embaraçava a criação de cavalos na área. Abaixo do Cabo da Verga, atual Conakry, ninguém comprava mais cavalos. Sinal, ontem como hoje, do início da barreira epidemiológica levantada pela tripanossomíase. Embora surgissem zonas criadoras na área, a importação de equinos continuou alavancando o tráfico na Senegâmbia. Nessa ordem de ideias, as montarias que os fulas adquiriam dos berberes para vender dos jalofos, assim como as celas e os cavalos trazidos pelos europeus, devem ser considerados como vendas de armas, como os bens de produção de escravos. Soberanos na Senegâmbia, havia que podia alinhar 10.000 e mais cavaleiros de combate, dizem as fontes. Como na Europa medieval, reservaram seus cavalos para uso ostentório e militar. No rastro dos conflitos aumenta a demanda de montarias. Enfrentamentos entre jalofos, mandigas e fulas se embolam nos tumultos do declínio do Império do Mali. Baseado no núcleo animista de Gal, no médio rio Níger, o Império de Songhai, ex-vassalo do Mali, inicia um movimento expansionista que será barrado pelo Marrocos na virada do século XVI. Vencedores das tropas de Dom Sebastião de Alcácer Quibir, 1578, os marroquinos organizam uma das mais audaciosas operações militares da história moderna. Sob o comando de Elche, renegado, espanhol Judar Pachá, 2.500 mosqueteiros, muitos dos quais cristãos de Alá, mercenários ibéricos, e 4.000 lanceiros cruzam 1.500 quilômetros de deserto em centenas de camelos e derrotam os soldados em Songhai, em Tondibi, em 1591, perto de Gal. A batalha marca o ponto alto do expansionismo marroquino, que reativa as caravanas transarianas e puxa parte do ouro guineano de volta para o Mediterrâneo, em prejuízo das feitorias lusitanas da Costa da Mila. Desalojados do trato de mercadorias inertes por rivais africanos e europeus, os portugueses se especializam no tráfico de mercadorias vivas de escravos. Quase todo empreitado por eles, o trato marítimo da costa ocidental africana carrega mais de 10.000 indivíduos por ano a partir de 1600. Tondibi consagra ainda a supremacia dos moqueteiros sobre os cavaleiros, arqueiros e zagaieiros, acentuando o impulso armamentista no Sudão. Armas de fogo portáteis e pólvora constituem itens importantes nas remessas europeias para a zona subsaariana a partir de meados dos 600. De resto, não se fabricavam armas de fogo na África Negra. Como sucedia com as montarias, as armas importadas da Alta Guiné se permutavam por cativos e gêneros regionais. Num pulo rápido para outra margem do oceano, vale marcar a diferença. Nenhuma das mercadorias escambadas por indígena da América Portuguesa munia os traficantes índios ou caboclos de um cacife igual ao que as espingardas e os cavalos asseguravam aos bambos negreiros africanos. Tribos houve como janduíus do Rio Grande, que combatiam com armas de fogo no último quartel do século XVII. Também é certo que os guaicurus do Mato Grosso viraram bons cavaleiros no século XVIII. Ainda assim,
A posse de tais armas não converteu essas etnias em traficantes de escravos índios. Nem sempre a cavalaria ou a pólvora decidiam a parada. Pelejando a pé com flechas envenenadas, os manés da Alta Guiné conseguiam rechaçar os cavaleiros jalofos. Há controvérsia entre os historiadores a propósito da eficácia dos moquetes, da vantagem da cavalaria nos combates dos povos da África Ocidental. Não parece dúvida, porém, o fato de que o vínculo entre a exportação da escravaria e a importação de cavalos e outras armas, espadas, mosquetes, escopetas, espingardas, potencializou o negócio negreiro numa escala jamais atingida pelo tráfico de índios no outro lado do oceano. Reflexo dos conflitos étnicos e religiosos que sacudiam o Sahel e o Sudão. Traficantes mouros oferecem escravos pagãos em troca dos muçulmanos capturados pelos portugueses. Tal forma de escambo confere princípios evangelizadores ao tráfico. Zurara sentenciava a respeito dos cativos animistas. Estes negros não vinham da linhagem de mouros, mas de gentios, pelos quais seriam melhores de trazer o caminho da salvação. Propalado pelo rei Afonso V, o argumento edificante se converte em doutrina religiosa e norma do direito internacional ao ser endossado pela bula Romanus Pontifex, 1455. Documento tido pelo padre Brásio, eminente missiólogo e africanista contemporâneo, como a Magna Carta do Ultramar português. Na bula, o Papa Nicolau V empresta apoio aos reis combatendo os mouros e formula a primeira justificação evangélica do trato negreiro. Considerava-se justo o comércio e a posse de negros, visto que muitos deles, deportados para Portugal, se tornavam cristãos. Muitos guinéus e outros negros tomados por força e alguns também trocados por mercancias não proibidas ou angariados por qualquer outro legítimo contrato de compra, foram levados para os ditos reinos Portugal e Algarve, onde um grande número deles foi convertido à fé católica, esperando-se que, com a ajuda da clemência divina, se as coisas fossem caminhando desse modo, ou aqueles povos se convertam à fé, ou pelo menos se salvem em Cristo muitos de suas almas. Narrativas sobre a estranheza da fauna e os rigores do clima ampliam o caráter desantropomórfico e desnaturante das perversões atribuídas às sociedades do continente negro. No Esmeraldo vem escrito que negros com rabo de cão e cobras de quarto de légua corriam soltos na Guiné. Bestiários reportoriavam desde a antiguidade as extravagâncias do reino animal da África. Com o advento dos descobrimentos, as transfigurações do imaginário ocidental se ampliam. Entretanto, o jesuíta Sandoval sugere que determinismo geográfico. No seu tratado sobre a escravidão negra, ele sustenta que os calores e os desertos da África misturaram todas as espécies e raças da natureza nas vizinhanças dos poços, criando um ecossistema particular capaz de engendrar hibridações monstruosas. Tal circunstância fazia na África o continente de todas as bestialidades, o território de eleição do demônio. No mesmo registro, canibalismos e guerras intertribais parecem justificar o tráfico negreiro. Bem nas primeiras linhas da sua história geral das guerras angolanas, em 1681. Cadornego, pai da historiografia angolista, agita o espectro da antropofagia para, numa só frase, enunciar as virtudes redentoras do tráfico. Do resgate de peças que servem de utilidade ao comércio, e com estes resgates se evitam não haver traços, tantos açougues de carne humana, instruídos na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, indo batizados e catequizados se embarcam para as partes do Brasil ou para outras que têm uso católico.
Livrados de acabar esquartejados e pendurados nos açougues, fantasma reiterativo nas guerras escravistas dos dois lados do Atlântico Sul. Os prisioneiros africanos podiam ser alçados aos navios negreiros para serem salvos de corpo e alma na escravatura católica da além-mar. Como se verá mais adiante, o padre Antônio Vieira interpreta o tráfico negreiro como um grande milagre de Nossa Senhora do Rosário. Extraídos da África pagã, os negros podiam ser salvos para Cristo no Brasil católico. Quando se converte ao negócio negreiro no segundo quartel do século XVII, os holandeses adotam doutrina similar. O calvinismo reinante em suas colônias americanas iria resgatar as almas dos negros para lá levados. De seu lado, Lisboa considerava que os áfricos deportados pelos traficantes heréticos incorriam em grande perigo espiritual. Ao firmar um tratado em 1690 com o Conde de Soio, sul da Foz do Congo, zona varejada por ingleses e holandeses, o governador de Angola, Dom João de Lencastre, negociante negreiro e depois governador-geral do Brasil, inclui uma cláusula em que o régulo se comprometia a vender escravos unicamente a quem professe a lei de nosso Senhor Jesus Cristo para que os instruam. Note-se o salto categórico ocorrido no processo de legitimação da atividade traficante. No primeiro tempo, num quadro de guerra contra o Islã, assolada pela queda da Constantinopla e o subsequente apelo a uma nova cruzada lançado pelo Papa Nicolau V em 1453, a bula Romanus Pontifex 1455 concebia o trato de escravos como um efeito secundário do conflito, como uma sequela que pelo menos ajudava a salvar as almas dos negros. 200 anos mais tarde, a própria tarefa evangelizadora passava a impor, a exigir o comércio e o monopólio luso nos portos africanos para empreender um tráfico milagroso, consoante a interpretação elaborada pelo padre Antônio Vieira. No século XVIII, o conceito laico de civilização complementa os benefícios pretensamente recebidos pelo africano na América. Ainda assim, na primeira polaridade, paganismo, evangelização, como na segunda, barbárie e civilização, o argumento ideológico tem o mesmo feitio. O tráfico negreiro continua sendo apresentado como a via de passagem que carrega o indivíduo do pior para o menos ruim. Da maneira nativa cercada de prolada, morte para a comunidade ultramarina, aberta à alegação redenção espiritual. Malgrado a precedência obtida no trato marítimo da região, o domínio luso na Alta Guiné sempre pareceu aleatório. Pacheco Pereira já assinala na virada do século XV a perda desse comércio por causa da má governança que se teve nisto. No fundo, Lisboa tentou armar um sistema de economia administrada que acabou dando para trás. Cabo Verde, mais precisamente a cidade da Ribeira, na ilha de Santiago, suposto porto seguro para a defesa do monopólio régio, agregava o centro administrativo, missionário e militar da costa ocidental africana. Negros de Cachel e arredores deviam ser levados até a Ribeira. Ali pagavam taxas e direitos, seguindo para o reino ou o estrangeiro. Tais iniciativas, similares aos circuitos que Veneza construíra no Mediterrâneo, ao redor de Rhodes, Creta e Chipre, procuravam obter o máximo de exploração econômica com o mínimo de ocupação territorial. Sistema que funciona os trancos no Império Lusitano do Oriente, mas atinge o zênite no Caribe na segunda metade do século XVII, ao ser posto em prática pelos holandeses. Contudo, na Alta Guiné, como no Triângulo Lisboa-São Tomé, Costa da Mina, o modelo veneziano ensaiado pelos portugueses não vingou por motivos aos quais convém dar destaque. Primeira doença. Assim se chamavam as febres que acometiam os estrangeiros naquelas partes. Morria-se fácil nas carreiras ultramarinas, tanto na travessia para o Brasil como para o Oriente. De cada 3 missionários enviados à China no século XVII,
um expirou antes de chegar lá. Todavia, os óbitos se escalonavam ao longo das viagens demoradas sujeitas a naufrágios e monções adversas. Bem mais vizinha da Europa, a África Ocidental apresentava, apesar disso, um perigo muito maior por causa do quadro epidemiológico. Os padres caíam de uma pancada só. Casos célebres ficavam registrados na crônica missionária. 13 dos 15 religiosos chegados a Cashel na virada do século XVI logo pereceram de primeira doença. Noutra feita, numa missão formada por 12 religiosos, 7 expiraram enquanto o navio que os levara ainda estava ancorado no porto. Viveiro da febre amarela e de tipos letais de malária, a área, sobretudo a costa da mina, a terra mais enferma que há de todas as que navegam os portugueses, dizia um missionário, apresentava um meio ambiente perigoso para os forasteiros, incluindo aí os próprios africanos oriundos de outras partes. Provérbio cunhado pelos negreiros ingleses dá a medida do medo dos europeus. Cuidado na Baía de Benim, para que um que saia dali, 20 ali tem fim. De suas bandas, o governo de Cabo Verde previa a corte das baixas que as doenças locais provocavam nas tropas de Reynóis. Para se lograrem 200 soldados vindo do reino, será necessário, pelo clima da terra, mandar Vossa Majestade 800. Frase torneada do Inaciando Fernão Guerreiro, exprime a pena e o preço das mortes que as doenças da África causavam nas fileiras de missionários laboriosamente preparados nos colégios europeus. Ainda que para eles fosse de tanto ganho morrer no seu ofício por obediência e salvação das almas, para a companhia de muita perda, portanto lhe custa fazê-los, e por quanta falta lhe faz o perdê-los. Mas cruelmente o geral Aquaviva, superior geral da SJ, avisou de Roma, não iria permitir que a Guiné virasse o açougue de seus padres e irmãos. Por essas e por outras, Aquaviva desvia seus esforços do continente negro para se empenhar mais a fundo nos dois grandes projetos de seu generalato, 1581 a 1615, o apostolado de Mateu Henrique na China e a organização das missões guaranis no Paraguai. Mesmo a construção de feitorias no litoral parecia furada. Furada de rios, a costa guineana dava livre acesso aos ladrões, isto é, aos outros tratistas europeus. Gêneros franceses, ingleses, holandeses e, em particular, o ferro norte-europeu conhecia ali grande demanda. Significativamente, reproduzia-se na África o desencontro verificado na Índia entre as duas estratégias dos descobrimentos, comércio ou conquista, dominar a terra ou segurar o mar. Adepto da última corrente, o governador de Cabo Verde critica a edificação da fortaleza de Cashel na terra firme, exprobando o novo nome de posse custosíssima no qual o reino enveredava. Sobretudo, as rivalidades intrametropolitanas faziam da ilha de Santiago do Cabo Verde, plantada na rota dos mares do sul, o saco de pancada dos inimigos europeus. Rendiam poucos impostos reais. Se desculpava o sargento-mor da ilha, por virem muitos ladrões corsários à costa. Na ausência de rendas próprias, o bispado de São Tomé passa a ser sustentado, desde o final dos 600, pela Receita Régia da Bahia. Rosários de queixas lamentam a decadência da Guiné. Posta de parte a pretensão de converter o oceano entre Cabo Verde, Serra Leoa e São Tomé no Mare Nostrum lusitano, os ganhos foram consideráveis até a restauração. Graças ao mercado garantido pelo Aciento, a cobertura das frotas de guerras filipinas, a mercadoria de escambos espanholas, em especial o ferro biscaínho, os negreiros e o fisco régio arrancam bons lucros daquelas partes. Contando por baixo, no espaço de 45 anos, 1595 a 1640, desembarcaram somente em Cartagena, atual Colômbia, uma média de 1.320 escravos por ano, carregados da Alta Guiné por assentistas lusos. Dados mais preciosos para o período mais curto
nos anos de 1609 a 1612, indicam que o número de deportados da área, tirante o contrabando alcançado a média anual de 2.214 indivíduos. A má governança da Guiné é isso aí. Apesar dos azares da catequese e do domínio colonial, a exploração ultramarina prossegue. Execrado por funcionários e missionários, alvo de corsários do arquipélago cabo-verdiano começa a ser deixado de lado nas primeiras décadas de 600, em proveito de zonas mais protegidas de ataque pelo fato de terem ventos e correntes adversas, como era o caso da costa angolana. Na mesma época, tomando também em conta os quadrantes marítimos da prevenção das investidas da Armada Espanhola, a Inglaterra escolhia a ilha de Barbados, situada ao abrigo dos ventos condutores das tropas filipinas, para fundar uma colônia açucareira no Caribe. Ventos e marés ainda ajudaram a fazer a diferença entre o trato de índios e trato de negros, na altura em que o grande capital assentista ibérico abarca os portos africanos. Ventos negreiros. Do avião visto de cima, o mar parece uma coisa só. Vale por isso lembrar conhecimentos náuticos corriqueiros no tempo dos nossos bisavós. No tempo das longas viagens marítimas, o oceano está cortado por vias balizadas pelos ventos, canalizadas pelas correntes e pautadas pelas estações. Para levar a cabo viagens regulares entre a metrópole e a conquista americana, devia-se observar um calendário marítimo preciso, uma janela sazonal delimitada. Largava-se de Lisboa entre os dias 15 e 25 de outubro para lançar âncora em Recife, cerca de 2 meses mais tarde. Na volta, carecia levantar velas em Pernambuco ou na Bahia até o fim de abril para chegar a Lisboa no mês de julho. Tais costumavam ser os parâmetros ideais para essa viagem. Fora desses prazos, o tempo de cada uma das etapas da viagem dobrava, no mínimo, com o aumento exponencial do risco da tripulação, exposta às tempestades sazonais, à sede e às doenças nas calmarias ao largo da zona equatorial africana. Características referidas nos livros seiscentistas da Marinha mapeiam a navegação da costa atlântica sul-americana. Indo-se do sul do Brasil para o Maranhão ou para o Caribe, havia que evitar o baixio de São Roque, Rio Grande do Norte, junto ao cabo do mesmo nome. Ali devia-se ganhar o alto mar para depois volver à costa. Na monção de setembro, resultante dos alísios de Nordeste, as marés geram na área um quadro tão adverso que faz perder a estimativa do caminho. Adverte o cosmógrafo Manuel Pimentel em sua Arte de Navegar, em 1699. Na altura do Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco, a corrente subequatorial se bifurca, dando lugar à corrente das Guianas, que deriva costa acima até o Caribe, e a corrente do Brasil descendo costa abaixo. Fenômeno que explica o interesse dos holandeses durante sua ofensiva na América do Sul em ganhar o controle do arquipélago de Fernando de Noronha, entranha de duas rotas estratégicas para os ataques contra o Império Filipino, a das Antilhas e a que descia pela costa brasileira. Correnteza mais rápida de todo o litoral brasileiro, atingindo velocidade de 2,5 nós no costão que vai do Cabo de São Roque, Rio Grande do Norte, ao Cabo Orange, em Amapá. A corrente das Guianas facilitava grandemente a navegação para o norte. Tamanha a força das águas rolando nessa área, que mesmo com as velas meio arriadas, navios grandes podiam cobrir em 3 dias as 300 léguas separando o Cabo de São Roque do Porto de São Luís. Em contrapartida, a corrente representa um obstáculo quase intransponível à navegação à vela no retorno ao estado do Maranhão, ao estado do Brasil. Até o advento dos barcos a vapor, no meados do século XIX, só as mumacas, barcaças pequenas de 2 mastros, conseguiam sair da Bahia, de Pernambuco ou mais do sul e bordejar a torna viagem do Pará e do Maranhão. Ainda assim, tudo dependia de sorte.